Seja bem-vindo ao culto online da Igreja Batista da Granja Viana. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. Esse é um momento para a gente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele é para nós. Aproveite esse momento para reunir a família e ter esse momento de comunhão dentro de casa. E não se esqueça de curtir essa transmissão, compartilhar com seus amigos e familiares e também se inscrever no nosso canal do YouTube. O nosso prédio se mantém fechado, mas a igreja continua em missão. Deus abençoe e um bom culto a todos nós. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso culto, bem-vinda. Esse é um tempo muito especial que devemos reservar como comunidade para nos encontrarmos. Eu sei que nós queríamos, pelo menos eu, não sei você, estar aqui presencialmente, no nosso espaço, que a gente já há tantos anos temos a cultura, né, a disciplina de nos encontrarmos para celebrar ao Senhor com aquela presença dos irmãos também. Mas por enquanto, infelizmente, não podemos fazer isso, porque estamos pensando na segurança de todos nós. E amar também é cuidar. E cuidar nesse momento é buscarmos forma de não darmos privilégio a esse vírus, a fim de que ele se propague com mais rapidez. Estamos numa marca triste de 250 mil mortos no Brasil pelo coronavírus. Isso é muito difícil, muitas famílias enlutadas. Nós ainda não passamos a pandemia. Infelizmente, ainda estamos em pandemia. Mas também surge uma luz de esperança com a vacina. E claro, nós somos a favor da vacinação, porque nesse momento é a melhor saída para essa pandemia. Enquanto isso não acontece, ou seja, o nosso encontro presencial, eu queria pedir que você enchesse o seu coração de expectativa no Senhor, de alegria no Senhor. Reunisse as suas forças e a sua família. Convide a sua família, provoque aqueles que estão próximo a você, para nos reunirmos juntos. Eu faço isso, provoco as pessoas, porque eu sei que a gente está em casa, no domingo, fazendo as nossas coisas, e aí liga ali um aparelho, ou o celular, ou a TV, e aí fica aquela movimentação. Não. Reúna a família em torno desse momento. Vamos orar convocando o Senhor para nos abençoar e termos um tempo de culto. Ore com os seus, participe dos louvores, esteja atento à palavra, é o nosso culto. Também queria fazer um convite para que você pudesse compartilhar essa transmissão. Se você está no Facebook, tem lá, compartilhe com a sua rede. Você pode também no YouTube, quando você abrir lá a descrição, tem lá compartilhar. Compartilhe no WhatsApp. Nós temos uma audiência muito grande advinda do WhatsApp, principalmente por causa do compartilhamento. Porque compartilhando esse culto, você está convidando alguém para ter essa experiência na presença de Deus junto conosco. Vamos fazer isso? E para nós iniciarmos, eu queria convidar você a orar. Vamos orar juntos? Obrigado, Pai, por esse encontro. O Senhor nos permite, mais uma vez, no ano 2021, nós podemos ter esse encontro online. O Senhor tem nos abençoado, que cada vez mais o nosso encontro tem sido com mais clareza, com mais qualidade de imagem. Isso não é apenas para um orgulho nosso, não. É porque nós estamos querendo fazer uma transmissão e um culto a fim de, com qualidade, convidando os irmãos e as irmãs para estarem junto conosco. Estamos gastando tempo e recursos para isso. Por isso, obrigado, Senhor, por essa possibilidade. Glorifica o Teu nome nesse tempo, nesse encontro, nesse ajuntamento, e que o Senhor possa ser reconhecido, a Tua palavra seja proclamada, todos aqueles que estiverem conosco, não somente da nossa comunidade, mas que de alguma maneira entrarem nessa transmissão, nesse momento, sejam abençoados pela Tua presença, pela Tua palavra. Obrigado, Pai. Cada família, cada pessoa receba a bênção do Senhor e tenha razões para agradecer, para celebrar e para adorar. Invocamos o Teu nome nesse tempo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Então eu convido você para que nesse tempo você tenha um momento de louvar a Deus com cânticos, com hinos,
com a palavra cantada. Vamos fazer isso de todo o nosso coração. Vamos juntos? Nós nos reunimos para adorar, unidos só amor, para adorar ao Senhor Jesus, para adorar ao Senhor Jesus. Em Cristo nós nos reunimos para adorar, unidos no só amor, para adorar ao Senhor Jesus, para adorar ao Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Nós nos reunimos para adorar, unidos no só amor, para adorar ao Senhor Jesus, para adorar ao Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Ao seu louvor, tremendo são os seus feitos e suas maravilhas, tão grande é o seu poder. Exaltai aquele que venceu, toda a terra sempre adorará e louvores cantará ao seu nome, Jesus. Pois Ele é tremendo e poderoso, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor, é o Deus de toda a vida e reina em justiça para sempre. Bendize ao Senhor a minha alma, bendizei ao Senhor, toda a terra cantai a glória do seu nome, aclamai ao Senhor, todos os povos proclamem tua majestade, dai glória ao seu louvor, tremendo são os seus feitos e suas maravilhas, quão grande é seu poder. Exaltai aquele, adoremos ao Senhor Jesus, toda a terra sempre adorará e louvores cantará ao seu nome, Jesus, pois Ele é tremendo e poderoso, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, é o Deus de toda a vida e reina em justiça para sempre, para sempre, para sempre. Nós
nós cremos que o nosso Senhor reinará e reina hoje, a partir das nossas vidas, para sempre. Amém, amém e amém. Cantaremos o amor do Senhor para sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O meu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. O nosso coração exulta no Senhor. O coração exulta. De alegria eu canto, canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Que assim seja, querido. Que o Senhor nosso Deus abunde o seu coração de amor. Que o Espírito Santo esteja contigo onde quer que você esteja, independente da situação que você esteja passando. Creia, o amor do Senhor está contigo. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei o teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Amém, amém e amém. Voltamos, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus por isso, né? É muito bom ter esse tempo de louvor. Eu sempre peço a vocês e reafirmo, orem por nosso ministério de música da igreja. Esse ministério é muito importante para o nosso desenvolvimento como comunidade, para a proclamação do Evangelho. Ore por aqueles que estão na liderança, pela vida do Esdras, da Rose, do Anderson, do Everton, do Sérgio, enfim, de todos aqueles que têm participado com a alegria desse momento. E falando de oração, nós vamos ter o nosso momento de oração, e eu queria ler com você um texto que tem falado comigo, opa, saiu aqui, voltou, tem falado comigo muito nesses dias. É uma oração que Paulo faz na carta aos Efésios, e queria que você lesse comigo, depois nós vamos falar sobre ele. Efésios capítulo 3, versículo 14, diz assim: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai.
o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza da sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Essa oração demoraria aqui uns 2 domingos a gente pregando sobre a profundidade dessas verdades que Paulo traz. Mais 2 coisas que eu queria sublinhar aqui para nós orarmos. Quando penso em tudo isso, caio dos joelhos e oro ao Pai. A oração não é... Tem muitos livros sobre oração. Ela não é uma conjectura. A oração não é pensar sobre a oração. A oração é orar. Por isso Paulo diz, ele constrói todo um argumento anterior e diz, mas quando eu penso tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai. E a minha pergunta é, você tem caído de joelhos em oração? Esse cair de joelhos é justamente um sinal de rendição. Não é um sinal, a oração não é um lugar de impor coisas para Deus, mas é um lugar de se humilhar na presença de Deus. E eu gosto muito de uma frase, acredito que seja do Martin Lloyd Jones, mas ela foi reproduzida numa música que diz o seguinte: o quadro mais elevado de um homem é vê-lo, que jamais se retratou. O quadro mais elevado de um homem que jamais se retratou é vê-lo de joelhos, esperando em seu Senhor. Vamos colocar aqui o quadro mais elevado de um cristão, uma cristã, de uma pessoa, de um ser humano, que jamais se pintou, é vê-lo de joelhos esperando em seu Senhor. E a minha pergunta é, você tem caído de joelhos diante de Deus? Diante das notícias que nós ouvimos diariamente, diante da triste notícia de 250 mil pessoas mortas pelo coronavírus, no Acre, em Manaus, no norte principalmente, um segundo surto. Diante das notícias que nós temos ouvido, da dificuldade da vacinação, que nos angustia e nos deixa revoltados. Diante das notícias que você tem experimentado dentro da sua casa, do seu cônjuge, dos seus filhos. Diante da falta de fé que nós experimentamos, diante da grandeza da criação de Deus. Essa semana nós tivemos a chegada eu queria dizer espaçonave, né? Estou pensando demais, mas daquele, não é um satélite, né? Do robô que chegou em Marte, Perseverance, e mostrando não somente a importância de se chegar até lá, mas da grandeza da criação de Deus. Você tem caído de joelhos e orado a Deus? Precisamos cair mais de joelhos, meus irmãos e minhas irmãs. Precisamos nos dobrar mais diante da grandeza de Deus, do medo que muitas vezes nos aflige, do sofrimento que muitas vezes nos é imposto, colocar tudo diante do Senhor. Paulo faz isso, mas ele diz, o que é que ele pede? Ele pede que a riqueza da sua glória os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. E o que eu quero orar hoje, o que eu quero orar hoje por você, por nós, por nossa comunidade, é que a riqueza da glória de Deus fortaleça você por meio do seu Espírito. Que Deus te fortaleça por meio do seu Espírito. Seja lá o que você esteja enfrentando. Por isso eu quero pedir que você coloque os seus pedidos aí no chat. Coloque. Quais são as necessidades? Nós queremos orar hoje e queremos orar na terça, na oração que nos reunimos todas as terças às 8 horas da manhã. Mas eu quero pedir que Deus fortaleça você. E todo esse pedido que Paulo faz, eu quero que seja sobre a sua vida. Mas eu quero pedir que você seja fortalecido interiormente por meio do Espírito de Deus. Que a riqueza da glória de Deus te fortaleça. Vamos fazer isso? Temos vários pedidos na nossa comunidade, mas eu quero também pedir especialmente pela vida da minha avó, que mora lá em Pernambuco, está mais de 85 anos, está bem debilitada. Quero pedir que a riqueza da glória de Deus fortaleça ela interiormente pelo seu Espírito. Também quero pedir por você. Queria que nós orássemos juntos agora. Vamos curvar as nossas cabeças e cair de joelhos, pelo menos não fisicamente, mas interiormente,
nos prostrando diante do Senhor. Pai, oramos nessa hora por tantas situações que temos enfrentado como indivíduos, como família, como igreja, como sociedade. Mas em meio a tudo isso, queremos reconhecer a Tua grandeza, o Senhor que criou os céus e a terra. O Senhor que estabeleceu o Teu plano eterno, o Teu propósito eterno de salvar cada um de nós, de dar o Teu perdão por meio de Jesus Cristo. Como o Senhor construiu isso na história, por meio da história, como é grande pensar nessas coisas. Por isso o apóstolo Paulo diz, ó profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Ó profundidade, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Muitas vezes o desespero que toma conta do nosso coração é uma falta de compreensão daquilo que o Senhor é, do plano que o Senhor estabeleceu na eternidade. Da consciência da Tua soberania. E eu louvo ao Senhor, diante disso nos prostramos humildemente diante da Tua presença, sabendo que estamos em Tuas mãos, estamos seguros. Eu oro para que o Senhor, que a riqueza da Tua glória se manifeste na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão conosco, daqueles que estão bem, daqueles que estão em sofrimento, daqueles que estão em angústia, daqueles que estão em alegria, daqueles que estão passando por enfermidade, que o Senhor se manifeste, a riqueza da Tua glória se manifeste por meio do Teu Espírito, fortalecendo cada um de nós. E assim o amor de Deus habite ricamente em nossos corações. E que possamos ser fortalecidos, revigorados, renovados, para reconhecer cada vez mais aquilo que o Senhor é. Pai, descansamos em Tuas mãos, descansamos em Teus braços de amor. Obrigado por tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus por isso. Queria contar para você uma novidade, queria que você prestasse muita atenção agora. Está prestando atenção? Não se distraia. Nós estamos aqui pensando como igreja, sempre em trazer, além dos nossos cultos, nossos encontros, um conteúdo relevante, entendendo como parte da nossa missão, que responda a perguntas que nós fazemos no nosso tempo contemporâneo, por meio do Evangelho. Como parte da nossa missão, queremos fazer isso para a nossa comunidade de fé, mas também fazer isso para todos aqueles que são alcançados por meio dos nossos canais digitais, especialmente aos nossos irmãos e irmãs e amigos e vizinhos da Granja Viana. Então, veja o que nós preparamos para o mês de março. O Evangelho responde às perguntas que as angústias da vida fazem. The deadly coronavirus outbreak in China is growing. La historia juzgará las decisiones que cada quien toma. A cloroquina pode e deve ser usada desde o início. And things will get worse than they are right now. Estamos falando a um ser humano contemporâneo que vive as angústias do seu tempo. Por isso, a ideia de termos temas atuais com uma perspectiva bíblica, na tentativa de responder a essas perguntas contemporâneas. Isso faz parte do nosso desejo de fazer a missão, que é levar a mensagem do Evangelho. A gente conseguir alcançar mais pessoas, não só pelo culto ou pelos posts nas redes sociais, mas por alguma coisa que possa conectar com elas e fazer alguma diferença. A igreja local tem que ser luz. Luz para seus membros, tem que ser luz para a comunidade, tem que servir a comunidade, servir tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se ela não servir, ela vai morrer. Nós devemos nos tornar mais parecidos com Jesus. Olá, seja muito bem-vindo, esse é o nosso IBGV Talk.
um programa de conversa sincera, honesta e com respaldo bíblico. Muito bom, meus irmãos, graças a Deus, gostaram da novidade e queremos muito mais. Queremos usar todas as potencialidades que Deus tem nos dado para levar o evangelho dele com sabedoria, alinhado com as angústias do nosso tempo e com fidelidade bíblica. E para isso, e nesse sentido, você faz parte. A nossa comunidade, esses projetos não são projetos do pastor, da liderança, é um projeto da igreja, você faz parte disso. Todas as vezes que nós vamos a uma comunidade, todas as vezes que nós estabelecemos uma parceria missionária, é a igreja fazendo isso. Nós fazemos isso através da nossa oração e das nossas contribuições e das nossas habilidades. Para esse projeto acontecer, muita gente trabalhou mesmo. Gente na área do som, gente na área da filmagem, da iluminação, montando o cenário e com alegria. E é assim que nós queremos caminhar como comunidade. Queremos trabalhar para o Senhor com tudo que temos com muita alegria. Quero que você saiba disso. Nenhuma das pessoas envolvidas se sentiram cansadas, que foi pesado. Pelo contrário, isso é um tributo a Deus e à causa do Evangelho. Convidamos você a participar conosco disso. Queremos pessoas assim, tocadas, estimuladas por Deus no ministério infantil, nos adolescentes, com os jovens, com as mulheres, nos trabalhos sociais. Nós estamos cheios de sonhos. Louvado seja Deus por isso. E você faz parte dessa história, da história da nossa comunidade. Queremos avançar. Lembra, eu sempre falo isso. Nós temos nossas parcerias de missões, mas nós queremos avançar muito mais aqui, na nossa cidade e para além. Para isso, eu queria pedir a você continuasse contribuindo. Você que é membro da nossa igreja, você que não é membro, não se sinta constrangido, constrangida. Você continue fazendo a sua doação com generosidade, a sua oferta. Eu não falo nem doação, eu gosto de falar oferta mesmo, né? Porque doação parece uma coisa meio... É oferta. E a Bíblia diz oferta como um louvor a Deus. A gente fala, mas Deus não precisa de dinheiro. Verdade, não precisa. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas a igreja local precisa. A igreja local é uma agência do reino que é sustentada também por recursos financeiros, que você tem feito com muita fidelidade e alegria. E nós temos constatado isso, por isso podemos fazer o que estamos fazendo. Mas eu queria pedir a você que nessa hora você separasse o seu melhor, aquilo que Deus colocou no seu coração. A sua oferta, seu dízimo, a sua contribuição. Como nós podemos fazer isso? Através da nossa conta bancária ou do Pix. Você que está assistindo ou pelo Facebook ou pelo YouTube, tem uma descrição do culto aí com todas as informações de contribuição. A nossa conta bancária, o nosso Pix. E também vai aparecer na tela um QR Code. Você pode fotografá-lo, ele também leva você a uma outra área onde você pode ter outras formas de contribuir. Mas faça isso com alegria, meu irmão, minha irmã. Faça isso com muita gratidão a Deus. Faça isso como ação de missão também. Nós queremos avançar para a glória de Deus e avançaremos, porque assim o Senhor tem feito conosco. Deus abençoe você, a sua família, seu trabalho, prospere a sua vida em todos os sentidos. E vamos juntos para a glória de Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia.
Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Cantemos todos, aleluia, nosso Senhor Jesus. Oh, aleluia, eu te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Então, estamos chegando ao final da nossa série sobre 1 Pedro. E que carta, né? Eu aprendi demais nesse estudo, em preparar os estudos. Eu acho que foi muito bom. Foi uma carta que vocês lembram que era para uma igreja que estava sofrendo. Não uma igreja, várias igrejas, né? Ele escreveu para um grupo de igrejas que tiveram que sair da onde eles moravam, dos seus locais, onde se reuniam, e eles estavam meio nômades por aí. E sofrendo, porque eles abandonaram suas casas, e como estava uma perseguição grande de Nero sobre a igreja, eles estavam sofrendo a perseguição. Então é uma igreja de forasteiros, peregrinos, e em algum lugar que não era a terra deles, e é uma igreja sofredora. É um grupo de igrejas sofredoras. E agora nós estamos no capítulo 5, que eu queria expor hoje o capítulo 5 para vocês. É importante, é o final da carta, então ele põe alguns tópicos que eu queria levar, e talvez alguns tópicos nós possamos estudar e calar no nosso coração e levarmos para a nossa vida. O primeiro tópico, no capítulo 5, já no versículo 1 até o versículo 4, talvez não fosse para você. É um tópico para presbíteros e pastores. Mas é importante eu expor porque está na carta. Se eu estivesse falando para pastores, talvez eu ficasse só nesse tópico. Mas de 1 a 4 ele está falando para pastores, presbíteros, bispos. Na Bíblia, essas três palavras, eles falam a mesma coisa, eles se referem à mesma função na igreja, né? Então, de 1 a 4 eu vou ler, e vou lendo devagar até o final, para a gente não perder cada tópico. Diz assim, 1 Pedro 5, de 1 a 4. Diz assim: rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores aos que vos foram confiados,
mas antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível glória, coroa da glória. No capítulo 5, tem uma conclusão. Rogo-vos, pois, aos presbíteros. E ele, provavelmente, esse pois está se referindo a alguma coisa que veio antes. Então, vamos ver o versículo 19 do capítulo 4, que diz assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Encomendar nossa alma, entregar nossa vida e praticar o bem, entregar nossa vida ao Senhor, viver para Ele. E a prática do bem, praticar o bem, praticar a vontade de Deus. Isso é uma obra difícil, muito difícil. Por isso que ele põe aqui aos presbíteros. E é a função dos presbíteros. Eu sinto que ele está dizendo assim: vocês precisam de presbíteros, vocês precisam de pastores, vocês precisam de mentores. A vida cristã não dá para ser caminhada sozinho. Então eu preciso de conselheiros para mim, eu preciso de gente que me fale: olha, Paulo, você não está indo bem por aqui, e com a minha idade eu preciso. E você, se for mais jovem, ou da minha idade, ou mais velho, você também precisa, todos nós precisamos. Precisamos de mentores, precisamos de pessoas que caminhem com a gente. Então, pastores, bispos e presbíteros é a mesma coisa. E ele põe aqui, você vai ter, na outra tradução, se vocês sofrem por causa de cumprir a vontade de Deus, continue a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. Confiar sua vida àqueles que o criou. É difícil isso aí, é uma tarefa da nossa vida toda. E nós não podemos fazer isso sozinho. Então, nós precisamos de pastores, mestres, todos nós precisamos. E ele, para falar para os pastores, geralmente pastor é alguém que não ouve muito conselhos, né? Ele só dá conselhos. Então, Pedro ele põe assim: eu como presbítero. É interessante, ele era apóstolo, ele podia dar a ordem aqui, mas ele põe como presbítero. Então ele se coloca da mesma maneira que o outro. Então, é presbítero que testemunhou os sofrimentos de Cristo. Pedro realmente testemunhou. Na hora da prisão de Jesus, ele pegou a espada e cortou a orelha do Malco, né, daquele servo do sumo sacerdote. E só cortou a orelha porque o cara deve ter desviado, porque senão era para pegar na cabeça dele. Então ele viu, ele era coparticipante dos sofrimentos de Cristo, né? E ele está falando: participarei também da glória de Deus. Ninguém que participou dos sofrimentos de Cristo e caminhou com Cristo aqui não vai participar também da glória de Cristo, tá? E ele dá alguns conselhos, né? Pastoreai, o versículo 2, o rebanho de Deus. É interessante essa palavra, muito difícil para os presbíteros e pastores, mas é algo que tem que ficar conosco. Pastorear é cuidar das ovelhas, é não deixá-las se desviarem, é alimentar essas ovelhas, mas uma palavrinha aqui para os pastores e para todos nós é o rebanho de Deus. O rebanho não é nosso. E muitas vezes nós, depois de algum tempo na igreja, nós achamos que nós somos os responsáveis e é a nossa igreja e eles são o nosso rebanho, mas várias vezes na Bíblia aqui está falando o rebanho de Deus que há entre vós. E não por constrangimento. Então o rebanho de Deus, não por constrangimento para mostrar uma autoridade imposta, mas pelo exemplo que ele põe aqui,
Não como dominadores confiados, mas por modelo, por exemplo. Como é que é o modelo do rebanho? É mais difícil do que pregar. Se eu vou falar sobre família, relacionamento marido e mulher, eu devo falar assim, olha, faça isso, mas como eu faço e você está vendo como eu faço na minha casa. Esse é o modelo. Como você deve agir nas finanças da sua casa ou em outros lugares. Deve ser assim, mas me olha como modelo, como exemplo. Então, a vida nossa, dos pastores, presbíteros e das pessoas que têm alguma liderança na igreja, deve ser o exemplo. Faça o que eu faço, muito mais do que faça o que eu digo. Tá? Então, não pode ser com uma autoridade imposta, né? Como ele está falando aqui, uma autoridade imposta, mas como exemplos. Não com uma atividade somente lucrativa, né? Que ele coloca, não por constrangimento, espontaneamente, como Deus quer, com um sorte da ganância, mas de boa vontade. A igreja deve sustentar os seus pastores, a igreja deve ter, o pastor não pode passar necessidade, a igreja deve estar suportando, deve estar, mas a motivação do pastor não é esse dinheiro que ele ganha, mas deve ser de boa vontade, né? E ele coloca de novo o supremo, no versículo 4, logo o supremo pastor se manifestar, receberei inacessível coroa da glória. O supremo pastor, na realidade, o pastor Jafé, não somos os pastores da igreja, o supremo pastor é Jesus. Então não somos nós que somos os pastores, nós somos copastores, menos ainda, nós somos os seminaristas da igreja. E o supremo pastor vai se manifestar um dia, porque nós estamos pastoreando a noiva, a igreja, algo que tem muito valor para Jesus. Afinal, ele morreu por essa igreja. Então, devemos cuidar da igreja, porque estamos cuidando da noiva de Jesus. E ele é um noivo ciumento. Então, está aqui algumas dicas para os pastores. E você que está me ouvindo, da nossa igreja ou de outra igreja, veja se seu pastor está ouvindo isso, se ele está com sorte da ganância, se é só porque ele está ganhando, né? Se ele tem uma autoridade imposta. Hoje em dia está comum esse negócio de autoridade imposta. Você está debaixo da minha bênção, você não pode sair debaixo do meu... O que é isso, gente? Nós estamos debaixo da bênção de Deus. Então não pode ter essa autoridade imposta, né? Nós devemos ser exemplos, né? E eu saber que o Supremo Pastor vai se manifestar um dia. Agora vamos em frente, versículo 5. Primeiro foi sobre os pastores, sobre os presbíteros, né? Sobre as pessoas que exercem liderança na igreja. A segunda, o versículo 5 diz assim, logo igualmente aos jovens, sede submisso aos mais velhos, outros sim, no trato com os outros, cingíveis de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos. O que será esses jovens? Seria uma pessoa mais jovem de idade, ou seria uma pessoa mais jovem na fé, um cargo menor, não gosto dessa palavra, mas um cargo mais que não exerce tanta autoridade. Eu queria colocar esses jovens como alguém que é mais jovem de idade e mais jovem na fé. E eu gostaria de que esse conselho fosse seguido, né? Igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. No outro sino, trato uns com os outros, cingíveis de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O jovem, eles têm uma característica. Eles são impulsivos, né? E eles têm as ideias deles são
ideias que são fortes, eles defendem aquela ideia. E eles têm condutas que às vezes, e essas ideias muitas vezes, caminham para longe do Senhor. Então, você vê jovens brigando por partidos políticos, jovens brigando por ideias, por filosofias, jovens apaixonados por isso, quando na realidade são jovens, por isso que eles são assim. E isso pode ser que afaste eles de Cristo, de Jesus, dos caminhos do Senhor. Por isso que ele coloca aqui, outro sim, no trato uns com os outros, cingivos todos de humildade. Então ele fala para todos nós, mas principalmente aos jovens, que se cingindo, né? Portanto, tratam uns com os outros cingivos, ou seja, vestir. Eu vou me vestir de humildade. E essa humildade é o oposto do orgulho. E nós vemos que nós somos orgulhosos. Principalmente os jovens são orgulhosos, mas os adultos são orgulhosos, os velhos são orgulhosos. O que seria o orgulho, que é o oposto da humildade? Peguei alguns conceitos aqui. O orgulho é: eu não consigo ficar na dor do nada. Eu não consigo ficar obscuro. Eu tenho uma vestimenta de onipotência. As realizações são minhas, não são de outras pessoas, ou não são. A realização é minha. Eu estou no nível de provar. Você já viu alguém discutindo assim? É um orgulho. Eu provo que estou certo. A minha ideia é essa, e eu vou dar esses argumentos para provar que eu estou certo. Quando numa comunicação, o que a gente pode fazer, deve fazer, é procurar o certo. Numa discussão, numa comunicação, eu tenho o meu ponto de vista, a outra pessoa tem outro ponto de vista, e nós devemos chegar a algum ponto de vista em comum. Pode ser o meu, dele, ou o terceiro ponto. Mas o orgulhoso, ele tem que provar o que ele está falando. Por isso que ele quer plateia, ele não delega, ele faz melhor. O orgulhoso não delega, ele quer fazer, ele manda. E é interessante o orgulho, uma das características do orgulhoso é que ele não fica sem uma réplica. Ele não fica sem dar a última palavra. Então, uma discussão com alguém, existe alguém que fala, ele vai falar, e é outro que fala, e vai e não chega a nenhum ponto de vista, porque às vezes os dois são orgulhosos. Mas o orgulhoso, ele não vai ficar em silêncio e o outro vai falar primeiro, vai falar a última coisa. Ele vai falar a última coisa. Eu lembro com meus filhos, quando eles eram pequenos, adolescentes muitas vezes, e eles tinham uma discussão em casa, e eu costumava falar, e um falava, outro falava, um falava, outro falava, eu falava, espera um pouquinho. O sábio vai ser aquele que vai deixar o outro falar e ficar calado. Esse é o sábio. Não é aquele que vai falar mais e esperando que o outro fique quieto. Não. O sábio é aquele que vai ficar quieto. Muitas vezes, até a pessoa que está falando sabe que está errado. Então esse é o orgulhoso, ele não fala sem uma réplica. A réplica dele é a parte importante. Agora, o que ele está falando para nós, e para os jovens principalmente, cingivos de humildade. No versículo 6, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ou seja, humilhai-vos. O que seria o que seria o humilde? E eu pus aqui. A humildade, ou pobre de espírito, é uma das bem-aventuranças lá em Mateus 5. Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é graça de Deus. Até a minha inteligência é graça de Deus, a minha percepção é graça de Deus, o meu trabalho é graça de Deus, o que eu tenho é graça de Deus. Eu não consegui nada por meu esforço. Isso é humildade.
Eu não sou capaz de me salvar. Eu só sou salvo pela graça, somente pela graça. Vocês lembram da oração do fariseu e do publicano, né? A oração do fariseu e do publicano mostra alguém que é orgulhoso e alguém que é humilde. O fariseu falava: obrigado, Deus, porque eu não sou como esse publicano, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu faço isso, faço aquilo outro. Ou seja, eu tenho muitas qualidades. E aí parece que ele estava falando: e o Senhor tem a obrigação de me salvar. Agora o publicano não, ele falava: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, eu não tenho nada para oferecer. E em Lucas 18:13, no Salmo 51:17, né, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Então, nos revestir de humildade, isso é o mais importante. Revestir, eu vou vestir a roupa e eu vou ser humilde. Ouvir mais as pessoas. Não é porque elas são mais velhas ou são mais novas, mas se a pessoa está falando, deixa ela falar por último. E ela falando por último, eu vou pegar essa palavra, vou mastigá-la e vou ver se ela está certa ou está errada, o que eu posso tirar dessa palavra. Isso aí é humildade. E no versículo 7, ele coloca um dos versículos que muita gente decorou, e está certo decorar. E aqui ele está falando no contexto de humildade, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muitas vezes eu me humilhei, isso pode até me causar ansiedade, mas lançando sobre ele a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, porque ele tem cuidado de nós, tá? Sempre temos que fazer isso, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação constante, e saber que ele tem cuidado de nós. Faça uma lista do cuidado que Deus teve com você até hoje, nessa pandemia ou então em toda a sua vida, e veja como Ele cuidou da gente. Porque Ele cuidou da gente, eu vou lançar a minha ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Agora tem outro texto, outro assunto aqui, versículo 8, olha só. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Certo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sede sóbrios, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. As nossas tentações são geralmente 3, né? São de mim mesmo, dentro de mim, da minha concupiscência, do mundo, da Babilônia que vivemos, da cultura que vivemos. E aqui ele está falando do diabo, e o diabo é uma verdade. Agora, nesse contexto aqui, das igrejas de 1 Pedro, era uma igreja que estava sofrendo por quê? Porque Nero estava perseguindo. Nero pôs fogo em Roma, pôs a culpa nos cristãos, e agora estava perseguindo esses cristãos, perseguindo essa igreja. Então, por trás dessa perseguição, ele está falando o diabo, vosso adversário. Provavelmente está falando Nero como o diabo, ou um agente de Satanás, que estava perseguindo eles. Então, o vosso adversário anda em derredor como o leão que surge procurando alguém para devorar. Não que o diabo não vai nos tentar em outras partes, em outras áreas, mas no contexto aqui, era um contexto de perseguição. Era um contexto de perseguição. Então, se nós pegarmos a história e vamos ver essa representação
quem poderia ser essas pessoas que estavam perseguindo os cristãos, né? Não sei, se eu vivesse no século passado e vivesse na Rússia, talvez Stalin, quando perseguiu a igreja e matou vários cristãos, poderia ser ele, aqui com uma analogia para Nero, né? Quem sabe Mao Tse Tung, se eu estivesse na China, né? Se eu morasse hoje, talvez, na Coreia do Norte, o Kim Jong-un, que lá aquele sistema persegue os cristãos, prende os cristãos, hoje, né, na nossa época. Então, hoje na nossa época, sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Hoje tem muito sofrimento por ser cristão. O ISIS, né, o Estado Islâmico, matou tantos cristãos. E se você for ler sobre o sofrimento dos cristãos hoje, existem muitos cristãos. Existe o diabo usando desses governos, desses tiranos, para perseguir os cristãos. E existe hoje. Eles estão passando por grandes tribulações. E a gente deve orar por eles. Mas sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Principalmente, nós estamos no Brasil, somos super privilegiados, né? Mas tem muitos irmãos nossos sofrendo. Versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo os há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aqui é falar da graça, o Deus de toda a graça. Deus de toda a graça. Que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Nós só somos salvos pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Ninguém é salvo por ser bonzinho ou por escolher Deus, nós não temos nem capacidade de escolher a Deus. Então, ore o Deus de toda a graça, a nossa salvação, a nossa vida, é tudo graça de Deus. E é interessante que ele coloca, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar e fortificar e fundamentar. A nossa caminhada cristã, pode haver alguns tropeços, sofrimento, né? Mas a nossa caminhada cristã vai ser firmada por essa graça, por Ele mesmo, né? Tendo sofrido um pouco, Ele mesmo, Jesus Cristo, vos há de aperfeiçoar. Ele vai nos aperfeiçoar, vai nos firmar, vai nos fortificar e vai nos fundamentar. Ou seja, a continuidade da vida cristã é uma continuidade pela graça. Eu não conseguiria me salvar, impossível, nada poderia ter feito que eu me salvasse. E eu não consigo, nem você, ninguém consegue caminhar na vida cristã, como fala lá em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nenhum de nós consegue perseverar até o fim, porque não é impossível para nós. Porém, ele está falando, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Sim, firmar, fortificar e fundamentar. Ele mesmo vai fazer isso por nós. E glória a Deus por isso que agora ele termina a carta, né? A Ele, versículo 11, a Ele seja domínio pelos séculos dos séculos, amém. Ou seja, depois dessa palavra que Ele me salvou e Ele vai me manter salvo, Ele vai me firmar, Ele vai me fundamentar, vai me fortificar, só tem uma coisa a falar, que é a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Ele terminou a carta aqui, ponto. Ele tem um pós-escrito aqui, mas ele aqui terminou a carta, do versículo 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora ele está falando, olha, por meio de Silvano, Silas, é que escreveu, provavelmente era o mesmo que Silas, né, a mesma palavra. Foi ele que escreveu a carta, as pessoas não escreviam, Pedro não escrevia, Paulo muitas vezes não escrevia também, mas quem escreveu foi Silvano, ele era o escritor, o escriba, né?
O fiel irmão, como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testifico de novo que esta é a genuína graça de Deus. Aquela, versículo 13, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, assim como igualmente meu filho Marcos. Duas palavrinhas, aquela que se encontra em Babilônia era Roma, e aqueles cristãos de Roma saúdam vocês. Por quê? Porque ele estava em Roma. Ele escreveu isso aqui em Roma. Quem escreveu foi Silvano. E quem estava com ele era Marcos. João Marcos. Lembra de João Marcos? João Marcos, meu filho João Marcos. Lembra que Paulo, ele na sua primeira viagem missionária, João Marcos desistiu e falou, vou embora, é muito difícil, sei lá. E foi embora e Paulo ficou muito bravo com ele. Tanto que não deixou ele ir na segunda viagem missionária. E é esse Marcos, porque aí ele viajou com Barnabé, o Marcos, que era parente de Barnabé, viajou para outros lugares, mas aí quem o acolheu, quem o discipulou, quem fez o Marcos crescer, foi Pedro. Tanto que Pedro, o evangelho que Marcos escreveu, esse aqui que escreveu o evangelho de Marcos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, o evangelho de Marcos, quem escreveu foi esse Marcos, mas na realidade foi Pedro que escreveu e Marcos escreveu. Por quê? Porque dizem que é o evangelho de Pedro, né? E foi Marcos que escreveu. Saúda-vos uns aos outros com ósculo de amor, ou ósculo santo. Saúde-se com ósculo, com beijo. Paz a todos vós que achais em Cristo. Em breve vamos nos beijar novamente e vamos nos saudar. Então, queria concluir só resumindo o que foi falado aqui. Nós estamos falando para pastores, mentores, líderes espirituais, que têm qualificações. Tá? E essas qualificações são muito importantes. E precisamos de pastores e líderes espirituais na nossa vida. Tá bom? Orientação aos jovens, que cabe a todos nós, né? Principalmente que sejamos humildes, né? E saber que o diabo anda em derredor. Né? Alguma coisa que você está no teu trabalho e há uma perseguição, o diabo está atrás disso. Ele quer nos destruir. Ele é um enganador e ele quer nos destruir. Se estivermos num país ou um lugar onde tiver perseguição, o diabo vai estar usando isso. Ele quer destruir os cristãos. Tá? E ele manda, diante de tudo isso, versículo 7, no versículo 7 desse capítulo, dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? Deus nos chamou, e Ele mesmo vai acabar essa obra. Ele nos chamou, Ele começou, e Ele vai acabar essa obra. Como diz Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe vocês, que tenham uma excelente semana, e que possamos, leia de novo esse capítulo, e medite nessas palavras, para que Deus continue falando a você, que você não esqueça essa mensagem agora que nós acabamos com o culto, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, eu peço que a Tua palavra frutifique no coração das pessoas, que a Tua palavra possa crescer e gerar fruto. Abençoa cada uma das pessoas que estão nos ouvindo e que essas pessoas possam estar cada vez mais parecidas contigo. Louvado seja o teu nome, Senhor. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão com o Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora espalhado por toda a terra. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço. Em breve nos veremos e nos abraçaremos. Tchau, tchau. O Evangelho responde às perguntas que as angústias da vida fazem. The deadly coronavirus outbreak in China is growing. La historia juzgarán las decisiones que cada quien toma. A cloroquina pode e deve ser usada desde o início. And things will get worse than
Estamos falando a um ser humano contemporâneo que vive as angústias do seu tempo. Por isso, a ideia de termos temas, atuais com uma perspectiva bíblica, na tentativa de responder a essas perguntas contemporâneas. Isso faz parte do nosso desejo de fazer a missão, que é levar a mensagem do Evangelho. A gente conseguir alcançar mais pessoas, não só pelo culto ou pelos posts nas redes sociais, mas por alguma coisa que possa conectar com elas e fazer alguma diferença. A igreja local tem que ser luz. Luz para seus membros, tem que ser luz para a comunidade, tem que servir a comunidade, servir tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria, até os confins da terra. Se ela não servir, ela vai morrer. Nós devemos nos tornar mais parecidos com Jesus. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso IBGV Talk, um programa de conversa sincera, honesta e com respaldo bíblico.